bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, aqui no finalzinho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, uma mensagem aqui no item 19. Na verdade, foi uma pergunta que Kardec fez e o espírito, né, aqui que assina como guia protetor, ele dá a resposta. Então, a pergunta que foi feita foi a seguinte: que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos? Uma situação muito comum, né? Muito comum que às vezes muitos de nós acaba justificando uma certa inércia, ou seja, deixar de fazer alguma coisa, porque em algum momento encontrou um ingrato, encontrou alguém ali que não soube valorizar algo que a gente fez. E aí a gente arruma essa desculpa aí muitas vezes para deixar de fazer, né? Porque se deparou em algum momento com alguma pessoa ingrata. Então vamos ver o que esse guia protetor nos ensina a respeito. Então ele já começa com uma colocação muito direta, sem mimimi, né? Para fazer a gente pensar. Então essas pessoas, né, que não querem mais fazer o bem, né, com medo de encontrar ingratos, olha o que acontece com essas pessoas. Ele já começa dizendo: essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse, e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. Então, é bem o que a gente vem aprendendo nesse capítulo desde o início, né? Quando a gente tem que se habituar a procurar, a gente não faz isso porque ainda não é da nossa condição. Nós ainda não somos espíritos bondosos, somos espíritos imperfeitos. Os espíritos bondosos, que já estão assim numa categoria, né, num patamar um pouco além do nosso, eles já conseguem naturalmente fazer o bem pelo bem, por sentir alegria, prazer, felicidade, né, pela própria condição de ser bondosos. Eles não estão nem aí se eles vão encontrar os ingratos pela frente. Jesus, quando veio aqui, né, encarnou num corpo de carne entre nós, sabendo tudo que ele ia passar, porque ele sabia, né, que ele seria humilhado, que ele seria crucificado, que ele seria debochado, que ele seria, enfim, né, todo tipo de humilhação e afronta. Ele sabia que ele ia passar por tudo isso, mas nem por isso ele deixou de fazer, né? Ele fez, e nem por isso ele ficou magoadinho com a gente. Muito pelo contrário, nos ama, pediu a Deus, pediu ao Pai para nos perdoar porque nós não sabíamos o que faríamos. Olhou para a gente como crianças que éramos e ainda somos, crianças espirituais, né? Que não conhece uma série de coisas, que ainda não tem uma maturidade espiritual para a compreensão de algumas coisas e que por isso a gente ainda se prende nesses sentimentos pequenos, né? Como foi dito aqui por esse guia protetor, né? Sentimentos pequenos, egoísmo e orgulho, né? Então nós somos egoístas e somos orgulhosos ainda, e é por isso que somos imperfeitos e não somos bondosos. Então, à medida que a gente conseguir se despojar desses sentimentos, a gente vai ascender aí, já vai mudar
patamar, de categoria, já vamos deixar de ser tão imperfeito, com inclinações ali mais para o mal, e já vamos ter maiores inclinações para o bem, né? Maior desejo de fazer o bem. E quando a gente começar a sentir o prazer e a alegria que é fazer o bem, nós vamos querer fazer cada vez mais o bem, independentemente se iremos encontrar ingratos ou não. É evidente que a gente vai encontrar ingratos em algum momento da nossa existência, com certeza a gente vai encontrar ingratos aí, né? Por que que nós vamos encontrar? Justamente para, ou talvez porque a gente tenha pedido, sei lá, né? Enfim, ou por uma consequência, mas o fato é que, como que um aluno numa escola demonstra que ele aprendeu o conteúdo que foi ensinado? No dia da prova, não é? No dia da prova, ele vai lá sem colar, e dependendo da nota que ele tirar, se ele tirou uma boa nota, significa que ele conseguiu aprender, né? Ele conseguiu interiorizar. Então, em algum momento da nossa existência, nós vamos nos defrontar, sim, com ingratidões. E nós só vamos saber se nós passamos, aí vamos dizer, né, nesse teste, depois da situação, de como que a gente vai ficar. Se a gente ignorar, simplesmente ignorar e continuar fazendo, ótimo sinal, sinal que aprendemos, né? Agora, se a gente fizer isso aqui que foi perguntado, olha, deixar, não vou fazer mais o bem para ninguém porque eu não quero sofrer a decepção de uma ingratidão novamente. Sinal que não aprendemos nada, ainda somos orgulhosos, ainda somos egoístas, né? Então, acho que dito isso, eu vou para o último parágrafo, né? Porque não dá para a gente ler tudo, que eu quero ler um texto aqui da Joana de Ângeles. Então, no finalzinho, esse guia protetor, ele fala assim: ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Então é o que ele está dizendo aqui. Isso que acabamos de falar, a nossa imperfeição, ela decorre da nossa imaturidade. Então, dentro dessa nossa imaturidade espiritual, muitas vezes a gente não tem claro, né, como temos aí o esquecimento do passado, e aí também, muitas vezes por revolta, N situações ali também que vão caracterizar o nosso espírito, a gente acaba, quando chega aqui, quer negar, né? Quer negar o óbvio, quer negar a realidade dos fatos. É a fuga, né? Quando a gente tem motivos para fugir de nós mesmos, e geralmente esse motivo de fugir de nós mesmos são as culpas pelos erros que cometemos no passado, então é muito mais fácil a gente achar que a vida é só essa. Chega aqui, mesmo depois de ter reencarnado milhares e milhares de vezes, a gente chega aqui, reencarna, não está disposto a mudar ainda, né? E aí fica achando que a vida é uma só e que é isso aqui e tudo mais, né? Ou seja, enquanto esse tipo de sentimento for algo que a gente se compraza nele, né, de querer achar que a vida é só essa, porque na verdade é uma armadilha psicológica que a gente arruma, né, para não querer pensar que o nosso passado foi muito ruim e que a gente precisa trabalhar para melhorar. É melhor negar, né? Então, enquanto a gente estiver nesse patamar, nesse nível, a gente realmente não vai conseguir abarcar tudo isso. E não vamos entender os laços que nos unem uns aos outros, como está dizendo aqui, né? E aí, não entendendo esses laços que nos unem uns aos outros, a gente vai continuar com esses sentimentos de achar que nós somos vítimas, de achar que nós somos os bonzinhos que faz tudo, mas os outros não reconhecem,
né? Então por isso eu não quero mais fazer o bem para ninguém, porque a gente, por mais que a gente faça, a gente sempre se coloca nessa postura, né? Que a gente faz tudo de certo e os outros que faz tudo de errado. Então enquanto a gente não abrir os olhos e o coração e o entendimento para entender que somos espíritos eternos e que nós estamos nos relacionando uns com os outros não de primeira vez, mas quantas e quantas vezes que estamos aqui para fazer o nosso melhor, e o nosso melhor significa o nosso melhor, né? O outro, problema do outro, se ele também deveria procurar estar fazendo o melhor dele. Se ele não busca isso, é um problema dele, da consciência dele. Mas nós temos um compromisso conosco e com Deus e com a nossa consciência. Nós temos que fazer o nosso melhor, independentemente da postura do outro, né? Então aqui, olha, esse aqui é o mais novo livro do Divaldo Franco, né, da Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo, Mundo Regenerado. Então ela, na verdade aqui, pelo que eu tenho acompanhado lá das notícias da Mansão do Caminho e tudo mais, ela lançou aquele primeiro Vidas Vazias, depois o Vida Plena, né? E agora esse Mundo Regenerado. São 3 livros que fecham ali um raciocínio, um ensinamento maior que ela quer transmitir aí pra gente, né? Então, olha, Mundo Regenerado, logo no capítulo 2, chamado Decepções, ela vai falar da ingratidão. A gente vai lendo aqui até o momento que der, né? Temos aí 10 minutos. Então, vamos lendo. Olha que a Joana nos vai ensinar sobre ingratidão. O ingrato é espírito sedutor, porém destituído de sentimentos, dentre os quais o da gratidão se destaca, né? Então é uma pessoa que não consegue ter o sentimento da gratidão, né? A Aide tem explicado nas sessões, né? Daquela mão que tem e a mão que não tem. O ingrato, ele foca naquela mão das coisas que ele não tem, porque aí ele esquece de olhar para a mão das coisas que ele tem e, portanto, de agradecer ao que ele tem, né? Ele nem enxerga o que ele tem, porque ele foca só naquilo que ele não tem. Bom, a ingratidão é uma ferida que assinala o seu possuidor de maneira singular. Por mais disfarce o seu estado íntimo, sempre exala o odor putrescível da enfermidade moral que o consome. Então não tem como, a pessoa que ela é ingrata, né, não tem como disfarçar. Por mais que ela tente demonstrar ser o que ela não é, sempre vai aparecer ali numa fala, numa postura, num jeito de ser, né, numa reclamação geralmente, a ingratidão que ela traz ali como sentimento dentro dela. Tudo no universo faz parte de uma sinfonia harmônica e a ingratidão é uma nota dissonante que chama a atenção. Por essa razão, as virtudes classicamente estabelecidas formulam como excelências do comportamento espiritual a fé, a esperança e a caridade. Então, são 3 virtudes que ela está colocando: a fé, a esperança e a caridade. Na caridade, revela o valor da gratidão como recurso valioso de edificação moral para a purificação do ser. Então, com a caridade, nós vamos estar nos purificando, porque a caridade é o amor posto em prática, né? O ingrato, porém, será que uma pessoa ingrata é capaz de fazer caridade? Olha só o que ela vai responder. O ingrato, porém, sempre evoca a caridade dos outros para com ele, sem dar-se conta da legitimidade do ato recíproco. Então, olha, o ingrato é aquela pessoa que acha que tudo para ela, mas ela é incapaz de se doar para o outro. Existem muitas até correntes filosóficas, sociológicas, que é bem assim, né? Tudo para nós, a gente precisa de tudo, todos têm que dispensar, né? Nós merecemos tudo, mas não contribuímos com nada, né?
Por mais receba, sempre se pressupõe portador de mais crédito para receber em abundância. E quando isso não ocorre, faz-se perverso acusador de quem o abençoava com a bondade, permitindo-se vitimar-se. Então, essa é uma característica muito marcante do ingrato, que é sempre se vitimizar, porque ele sempre acha que ninguém está dando o que ele merece, né? Porque, na verdade, lembra da história da mão, né? Que a Ide está falando na sessão, ele não foca na mão das coisas que ele tem, ele foca naquilo que ele não tem. Então vamos lá. Prolifera na sociedade contemporânea o número de vitimistas, aqueles que sempre se consideram injustiçados. E como? Gente, é só observar, né? Olha como é que é. Esse livro é de agora, tá? Acabou de ser lançado. Foi lançado aí tem 1 mês, 2 meses, nem isso. Então, ele está falando de agora, desse momento atual que estamos vivendo. Ocorre, porém, a decepção. Ocorre, porém, a decepção, o desencanto, em razão de esperar-se do outro uma retribuição, pelo menos conforme a oferenda. Quando a doação se enquadra nos valores do beneficiado, não se padece a ingratidão do soberbo, porque a gentileza, a generosidade e o amor devem ser condutas naturais e não recursos de troca, mesmo que afetivas. Foi o que a gente acabou de ler no Evangelho. O espírito que já adquiriu consciência disso, ele já pratica, pelo menos ele se esforça por praticar atitudes generosas, consciente de que ele tem que fazer isso porque é uma obrigação moral, um dever, né? E no Evangelho tem lá o dever, a gente tem que cumprir. Se a gente não consegue fazer ainda naturalmente, porque a nossa condição não nos permite, que façamos pelo dever moral. Não temos, então, desculpa para não procurar fazer o bem sem esperar nada em troca. A arte de doar é tão complexa como a de se receber. Uma e outra devem ser resultados de sentimentos fraternos destituídos de recompensa. Doação é uma conquista moral que expressa desprendimento e amor. No primeiro caso, demonstra ausência de apego às coisas transitórias e valorização da outra pessoa, que vai envolvida não apenas pelo que se lhe doa, mas também pelas vibrações de ternura e afetividade. Então, quando a gente faz o bem pelo bem, colocando naquela ação as vibrações de ternura e afetividade, com certeza a pessoa que recebe vai receber a ação e também essas vibrações de ternura e afetividade. Não estando a oferta revestida desses conteúdos morais, transforma-se em manifestação social destituída de respeito e consideração, às vezes até com humilhação, né? Você faz alguma coisa ali com a intenção de diminuir o outro e querer mostrar que você é o tal, o melhor e o bonzinho. Eis porque o grande valor da oferenda deve ultrapassar o custo. A importância gasta com a lembrança, mais valendo o conteúdo de beleza interna e significado. Não te sintas desprezado porque alguém te impôs o desencanto em relação à sua pessoa e gentileza oferecida. O que fizeste por ele, o amigo, deve ter te proporcionado alegria em face do que ofereceste. É nesse sentido que se afirma: a dádiva sempre é maior para quem oferta. Permanece sem mágoa para que essa atitude não se pareça com uma cobrança afetiva a renegar. Respiras gratuitamente o ar que mantém a tua existência e sejas grato ou revel. Nada te é cobrado. Então, até os recursos da natureza deveremos estar agradecendo, né? Na enfermidade, necessitas de ar. Este é pago a alto preço e ainda ficas feliz por ter te restituído a saúde. O sol abençoa a vida com raios caloríferos
caloríferos e outros, consumindo-se enquanto sustenta as existências na Terra. No entanto, para manter-te, necessitas da vitamina D que ele te oferece gratuitamente. E a gente não quer tomar sol porque fica com muito mimimi, porque vai se queimar, porque não sei o quê, né? E aí a gente pega um vírus aí igual da Covid e morre porque nosso organismo não tem ali um aporte de vitamina D necessário, coisa que é aí de graça, né? Tá lá o sol nos oferecendo. As lições de generosidade para contigo multiplicam-se inumeráveis, e nem sequer te das conta do alto significado de cada uma dessas sublimes concessões. Bom, já está dando o horário, e eu vou terminar aqui, olha. Não foram poucos aqueles que se decepcionaram com Jesus aprisionado quando estava no Horto das Oliveiras. Inúmeros escarneceram-no por não o haver defendido no pretório, iniciando a revolução sanguinária que desejavam. Ingratos que dele receberam graças inimagináveis, zombavam por deixar-se crucificar, enquanto o desejavam dominar. Mesmo aqueles que conviveram ao seu lado abandonaram-no. Ele, no entanto, não se queixou, não discutiu com ninguém, e em silêncio morreu, e voltou ao meio dos ingratos para ensinar-lhes redenção e vida gloriosa. Foi o que a gente falou no começo, né? Então Jesus é o maior exemplo, né? Porque justo por excelência sofreu todo tipo de ingratidão, né? Foi humilhado, escarnecido, e ainda assim, como a Joana colocou, né, voltou e continua aqui entre nós, mais atuante do que nunca, com seu amor, né, entre nós os ingratos, nos auxiliando e fazendo tudo para nos colocar num patamar melhor, né? Então assim a gente encerra, com que a gente fique aí pensando a respeito disso, né? O que a gente tem, como a gente tem se comportado frente a esse sentimento de sermos gratos, né? Qual é a mão que a gente tem fixado a nossa atenção. Agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje veremos mais um exemplo de vida com as consequências após a morte do corpo. São histórias ou mensagens que falam sobre a vida, né, de pessoas desencarnadas que vêm se comunicar nas reuniões espíritas, né, da época em que Kardec vivia e participava dessas reuniões. São histórias de vida que nos auxiliam a entender a importância da encarnação e as consequências após a morte do corpo. Também a programação de nossa encarnação depende do nosso aproveitamento ou da nossa última e de outras encarnações. Como aproveitamos cada uma das encarnações e principalmente a última, como aproveitamos. Cumprimos tudo aquilo que planejamos, modificamos espiritualmente, vencemos os nossos vícios, nossas dificuldades morais. Bom, o objetivo pelo qual voltamos a encarnar e a força de vontade em progredir espiritualmente certamente influem no nosso progresso espiritual. Prolongamos a encarnação quando estacionamos em nosso progresso espiritual. Prolongamos o número de encarnações conforme nós estacionarmos, né, o nosso progresso. Poucos são aqueles que evoluem diretamente para Deus, ou seja, são poucos aqueles que não ficam cultivando os mesmos vícios, repetindo os mesmos erros, que fazem reencarnar muitas e muitas vezes por motivos bem semelhantes. Aquele que progride direto para Deus é aquele que aproveita as encarnações sempre progredindo e aprendendo e se aperfeiçoando intelectualmente e moralmente.
Às vezes ouvimos alguém fazer uma comparação entre o aperfeiçoamento do espírito e a lapidação de um diamante. O diamante vai sendo desbastado e, dependendo do tamanho da pedra, ele pode levar até 1 ano para conseguir ser lapidado totalmente. Então, assim nós, para evoluirmos e nos tornarmos um espírito elevado, precisamos nos lapidarmos interiormente, espiritualmente. Como isso acontece? Através das encarnações que ocorrem muitas e muitas vezes, digamos que sejam incontáveis vezes, para ficar mais fácil de entender que é um processo longo de transformação interior. Essa comunicação espírita tem como título Um Espírito Aborrecido. Não é citado o nome dele. Está na segunda parte do capítulo 7, que tem algumas mensagens de espíritos intitulados como endurecidos. São espíritos que sofrem, mas não assumem com facilidade a sua condição espiritual. Está na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. O título dessa comunicação é Um Espírito Aborrecido, e a mensagem foi dada em Bordeaux em 1862. Esse espírito não foi evocado, ele foi trazido por um outro espírito que queria ajudá-lo. Vejamos por que esse espírito era aborrecido. Esse espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. Que vos leva a pedir preces? E ele responde: estou farto de vagar sem objetivo. E o comunicador pergunta: estais há muito em tal situação? E o espírito responde: faz 180 anos mais ou menos. E aquele que está perguntando faz a seguinte pergunta: que fizestes na terra? E ele responde: nada de bom. Então a pergunta agora é: qual a vossa posição entre os espíritos? E ele responde: estou entre os entediados. Mas, aquele que participa ali na reunião fazendo as perguntas, fala, mas isso não forma categoria. Então, essa colocação do dialogador com o espírito me faz lembrar da classificação dos espíritos. Quem está dialogando com o espírito respondeu assim devido à classificação dos espíritos, possivelmente, que está no livro, essa classificação dos espíritos está colocada no livro dos espíritos, no item 100, do item 100 ao 113. Há 3 ordens de espíritos: os espíritos imperfeitos, que são de terceira ordem, os de segunda ordem formam o grupo denominado espíritos impuros. Estes são muito ligados à matéria e apresentam as mais paixões. A segunda ordem é denominada bons espíritos. Nessa ordem ainda predomina a matéria, mas estão desenvolvendo a bondade. E a primeira ordem são os espíritos puros. E cada uma dessas ordens tem as suas classes, que variam na questão da evolução. Então, os espíritos puros, nenhuma influência sofrem da matéria. Eles apresentam superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Cada ordem apresenta, como eu já disse, diferentes classes que auxiliam a identificar os diferentes graus evolutivos dentro de uma mesma ordem. Então, agora vejamos o que o espírito respondeu, quando o interlocutor, falou, mas isso não forma categoria. E ele diz: entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhanças ou suas simpatias que se reúnem. Então, de certa forma, os espíritos de uma mesma classe têm características particulares e aqueles que se assemelham nesta ou naquela particularidade podem se reunir. Então, aqueles que estão apáticos, não conseguem fazer nada, não têm coragem de fazer nada, se encontram, porque têm semelhanças, de pensamentos, de interesses. Aí é feita outra pergunta a ele:
por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosseis condenado a sofrer? E ele responde: é que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento, tudo o que não é alegria é dor. Então é perguntado: fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? Então, vejamos que erraticidade é um termo que se refere aos espíritos que, estando no plano espiritual, precisam reencarnar para continuar evoluindo. Quanto aos espíritos puros, esse termo não tem motivo de uso, pois eles não precisam mais reencarnar. Podem reencarnar em missão, por opção, por desejar, por auxiliar a um ente querido ou um povo, né? Uma nação. Aí ele responde: são coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material, né? Ele respondeu isso porque perguntou, né, por que ele estava forçado a estar na erraticidade quando ele não queria estar ali, né? E ele diz assim: são coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Então é comentado ao espírito: procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a nós mesmos. Então, aquele que está dialogando com o espírito, né, diz que talvez aquilo lá nos auxilie, nós encarnados recebemos auxílio com a fala dele. E o espírito responde: faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que encarnou o mesmo que ao papel pode legar o fogo quando o consome. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas a sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiserdes, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele eterizada essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Então essa foi a explicação do espírito, né? É uma forma, né, de entender que ele dá, né, que esse espírito dá, é que as fagulhas são as recordações das vivências da encarnação, ou a marca que gravou em si do que viveu na encarnação, e isso prende ao corpo. E o desligamento vai ocorrendo ao corpo conforme ele vai melhorando espiritualmente. Ele vai se desligando do corpo, né, conforme ele se melhora espiritualmente, quando reflete e aceita que errou e quer mudar. Toma ciência de quem ele foi e quem deve ser para ser feliz. Então agora é perguntado a ele: qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? E ele responde: consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram repetir-se neste mundo. Neste mundo que ele está referindo quer dizer o plano espiritual. Então, ao desencarnarmos, né, lembramos rapidamente a nossa vivência, os fatos da nossa vida na mesma encarnação, como se fosse um filme em maior velocidade, mas é suficiente para a nossa própria conscientização, embora há quem insista no erro, né? Mas nós temos essa possibilidade de estar recordando toda a nossa existência, o quanto nós aproveitamos ou não a encarnação. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? E ele responde: não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram e, como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmo,
neste estado permanecem até que o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? E ele responde: deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provêm da preguiça, que, por sua vez, é mãe da ignorância. E não vos aproveitaram as existências anteriores? E ele responde: sim, todas, porém parcamente, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Então vemos aqui que ele, a cada encarnação, ele tem demonstrado a mesma apatia, né? Questão 8, né? Aliás, questão não, desculpa. Outra pergunta. Enquanto esperais uma nova reencarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? E ele responde: evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. Então é perguntado a ele: podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Ele responde: porque interrogais muito, o que aliás me fatiga quando tenho necessidade de auxílio. Então, olha, como ele não cultivou o trabalho, né? Umas simples perguntas para responder com frases curtas o deixa cansado. Agora o guia do médium vai dar alguns esclarecimentos. Eu vou ler. O trabalho intelectual é que o fadiga. Aliás, que o fadiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como o foi no planeta. Trouxemo-lo a ti para que tentasse arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Então vimos aqui, né, que o espírito pode prolongar por muitas e muitas encarnações o seu progresso espiritual, dependendo do tédio, da preguiça, da má vontade, né? Então, esse é um exemplo bastante interessante, né, para nós procurarmos não perdermos nosso tempo no nosso dia a dia, né, e sempre procurarmos transformar cada dia em algo de positivo, de boas realizações, né? E, para finalizar, eu vou ler aqui uma mensagem do livro Instruções Psicofônicas, ditada por vários espíritos, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é do item 42, cujo título é Divino Amigo, Vem. Então, eles explicam, né, a mensagem, o motivo da mensagem. O motivo não, mas é como surgiu essa mensagem. Com a nossa reunião na noite de 23 de dezembro de 1954, estávamos reencerrando as atividades do ano. Era um ciclo de tempo a fechar-se diante de outro que prestes se abriria. Trazendo-nos imenso júbilo, nosso amigo Emmanuel controlou os recursos psicofônicos do médium e orou conosco em voz alta, sentidamente. Senhor, Tu que nos deste no tempo o sábio condutor de nossos destinos,
Faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de Ti. Por ele temos a hora do berço, e a hora do túmulo, e a hora de semear, e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos altera o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te. No respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, no serviço aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. E embora sendo viva, livra-nos da inércia, porque sem tua bênção a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos-á clamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Emmanuel. Boa noite a todos, muito obrigada, que tenham uma boa semana.